Alô pessoal, bem-vindo ao canal Os Sinais da Falta do Nosso Senhor. Você está com o Lucinei Pimenta Silva. Nesse vídeo aqui, irmãos, eu vou trazer uma revelação que me foi dada. Que muita gente, então, tem essa questão da terra plana, tem a questão da terra bola. E não vou falar se a terra é plana ou se a terra é bola, mas com certeza eu vou falar que o sol está dentro da terra, irmãos. E eu vou falar para você hoje, dentro da Bíblia, como o sol está dentro da terra, irmãos. Vamos lá. Então, irmãos, eu vou começar falando para vocês como que me foi revelado essa situação. Primeiro, para quem vem acompanhando canais, eu estava fazendo o vídeo Estudo dos Sinais número 11, ao qual eu estava falando da Turquia, estava falando da Pesta, eu estava falando do Império Otomano ressurgindo. Então, daí eu puxei Apocalipse TC6, que é onde Deus ali joga suas taças sobre a terra. Presta atenção, irmãos. Deus, então, ele no capítulo 16, ele faz chocar suas taças sobre as terras. Beleza. E daí, como eu tinha falado, que era o pessoal tá falando que talvez o Império Otomano seja a pesta ressurgida e tá ferida, que agora o Império Neo-Otomano está ressurgindo, a gente está vendo o Erdogan blasfemando contra Israel e vice-versa. A gente está acompanhando aqueles movimentos no Oriente Médio ali, que cada vez é mais intenso. E cada vez a gente tem que ficar mais atento naquelas nações, como a própria palavra fala, que devemos observar a figueira e as árvores, e todas as árvores, que a figueira é Israel e as outras as árvores são as nações, a gente ficar observando isso, a Bíblia fala. E o interessante, irmãos, é que eu estudando ali as taças, a gente falando que uma das taças ela é derramada ali no trono da besta, que é a quinta taça. A gente estava estudando isso no vídeo dos sinais. E a sexta taça que era derramada ali no rio Eufrates, é onde o rio seca tanto caminhos para os reis do Oriente. A gente até fala que pode ser a Rússia, o Irã, entre outros países aí como a Líbia, os antigos filhos de Cã, irmãos, a Eritreia. E então a quinta taça ela é derramada no trono da besta e a sexta taça ela é derramada no rio Eufrates, irmãos. Mas olha que interessante, daí eu fiz esse vídeo e daí dias depois eu fiz esse outro vídeo aqui que falava sobre o calor intenso na Europa, e eu coloquei a notícia e eu lembrei que tinha a passagem que falava que o sol abraçava os homens. Daí eu fui procurar essa passagem e qual minha surpresa quando vi que era a quarta taça. Era exatamente também no mesmo estudo que eu estava fazendo dias atrás. Era a quarta taça, irmãos, do Apocalipse 16. Que então era a quarta taça, irmãos, do Apocalipse 16. Que então o anjo derramava a taça no sol, irmãos. Então eu fui procurar, irmão, onde que estava essa parte onde o sol ele apraz os homens. Entendeu, irmãos? Daí que surpresa foi a minha quando eu vi, era uma das taças. E era uma antes da quinta, que é derramada no trono. E a sexta é derramada no rio Eufrates. Ou seja, é a quarta taça, ela é derramada no sol. Daí eu vendo aquela notícia ali, vendo aquela notícia até a Europa ali. Esse calor recorde, irmãos, o calor recorde estava sendo na Europa. Primeiro a gente viu aquele frio que fez. Daí quando eu fiz calor recorde na Europa, eu lembrei dessa passagem que o sol abraçaria os homens. Entendeu? E eu fui procurar na Bíblia onde estava isso, tá aí, que surpresa foi a minha? Estava na onde? Estava em Apocalipse TC6 também, é a quarta taça. É uma taça antes de derramar no trono da besta. Entendeu, irmãos? Que é a quinta e a sexta do rio Eufrates. É a quarta taça no capítulo 16, que é derramada sobre o sol. Ou seja, a taça ela é derramada sobre o sol, e é permitido ao sol que apraze os homens. Entendeu, irmãos? Daí, beleza, daí eu fiz o outro vídeo falando desse calor na Europa, e falei dessa questão profética também, da taça que é derramada no sol e apraza os homens.
Daí beleza, irmão, eu terminei esse vídeo também e fui deitar. Entendeu, irmãos? E daí, meditando naquela situação, porque a palavra da Bíblia é assim, irmão, você estuda aqui, você tem que ler um capítulo aqui, ler outro capítulo lá, ler um profeta aqui, ler uma profecia ali, ler um salmo lá, entendeu, irmão? E você tem que acompanhar as notícias também, acompanha uma notícia aqui, acompanha uma notícia ali, e os pontos vão se ligando, e uma hora tem as revelações. Como o Einstein falou, ele falava que ele procurava a resposta 99 vezes, e ele caía no esquecimento, e a resposta lhe era ali revelada. Não é assim também, irmãos? Você tá ali pensando, calculando como que faz aquilo lá e você não consegue resolver o problema. Mas quando você cai no esquecimento, você relaxa a cabeça, vem a resposta para você. Entendeu, irmãos? Como se fosse uma manifestação, como se fosse uma revelação. Entendeu? E foi a mesma coisa comigo na situação. Daí eu tinha falado do Apocalipse 16, no estudo dos sinais 11, no vídeo, da quinta e da sexta taça, do trono da besta e do rio Eufrates. E depois eu fiz um outro vídeo falando da quarta taça que é derramada no sol. Entendeu? E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque tem uma parte no vídeo Estudo dos Sinais, que eu falei assim, e tem as taças que são derramadas sobre a terra, e uma derramada no rio Eufrates e outra na Turquia, ou da Pesta, possivelmente. Então eu lembrei daquilo, eu falei assim, não, espera aí, não, mas eu errei então. Porque eu falei pro pessoal que a taça era derramada sobre a terra, e na verdade agora que eu vi essa quarta taça que é derramada no sol, então eu acho que eu errei. Entendeu? Presta atenção aqui. Então eu acho que eu errei, porque eu corri lá e fiz assim, não, mas a quinta taça no rio Eufrates. E a quarta, eu corri lá uma vez assim, não, mas calma aí, vamos ver, o que está acontecendo aqui? A quinta taça no trono da besta, a sexta no rio Eufrates. E a quarta é no sol. Então não é na terra, né? É no sol que ela derrama a quarta taça. Então eu falei errado. Que eu falei que as taças da ira que é derramada na terra. Mas pensei assim, mas daí que veio tum, aí veio tum. Mas espera aí. Mas se lá no capítulo 16, no começo do capítulo 16, estiver que as taças são derramadas sobre toda a terra e o anjo derrama sobre o sol, então quer dizer que possivelmente o sol está dentro da terra, como as teorias falam. Entendeu, irmãos? Como a NASA quer enganar-nos, falando que está fora da Terra. Entendeu, irmãos? Que a teoria até que o Sol e a Lua são do mesmo tamanho. Entendeu? Daí o que eu fiz? Falei, então eu tenho que ir lá no Apocalipse 16 e ver como que está o começo desse capítulo e na onde que todas essas taças são derramadas. Para dar uma olhada, para ver realmente o que está acontecendo aqui, irmão. Se eu errei, se eu estou falando aqui que as taças foram derramadas sobre a Terra e uma foi no sol, então não é sobre a terra, ou se realmente, se tivesse escrito na Apocalipse 16 que a taça foi derramada sobre a terra e uma derramada sobre o sol, então realmente é a prova definitiva que o sol está dentro da terra. Não? Entendeu? Corri lá na Bíblia, lá, abri Apocalipse 16, qual foi a minha surpresa? Tá lá, moço, fecha pra você mesmo aí. O que está escrito em Apocalipse 16 no começo ali? Então está aqui, irmão, Apocalipse 16, eu falei pra vocês, a tradução da Bíblia do Pelegrino, inclusive uma Bíblia interessantíssima de estudo, que tem alguns livros que eu coloco nos estudos aí a mais, que algumas outras Bíblias não tem. Essa é uma Bíblia católica, entendeu, irmãos? Mas que ela tem os livros que algumas outras não tem. E eu falei para vocês que, irmão, nessa tradução, e você acompanha na sua, o que quer dizer, o que está escrito em Apocalipse 6? Vem comigo. As taças saíram. E ouvi uma voz potente que saía do templo e dizia aos 7 anjos: Ide, derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Na onde que ele está mandando derramar as taças aqui, irmãos? Na onde? No universo? Na galáxia? Não, ele está mandando derramar sobre a terra. Ide, derramai pela terra, na terra, pela terra. E derramai as 7 taças pela terra. Irmão, tá entendendo? Aí você continua. Vamos ver, o primeiro derramou sua taça na terra, né? E causou chagas e malignas e cravos acometeram os que levavam a marca da besta. Aqui fala da fera, mas é da besta, né? Na maioria das traduções. Ou seja, esse primeiro ele derrama sobre a terra e aqueles que têm a marca da besta, chagas malignas e cravos acometeram os que levavam a marca da besta. Ou seja, irmão, nessa primeira taça, aquele que tiver a marca da besta, que muitos estão falando que talvez seja aí o próprio 5G,
essa questão do chip agora, até eu coloquei o feat aí do Elon Musk, da Neuralink, que quer colocar o chip aqui no nosso córtex. Olha só, mano, eles querem colocar um chip no córtex humano. E sabe o que é o córtex humano? Onde onde nós temos a nossa sensibilidade extrasensorial, onde muito fala que aqui pode ser a conexão entre o homem e Deus, os seres superiores, onde os anjos caídos com genética tentaram diminuir o nosso córtex, que tem esse sentido aumentado, e eles tentando diminuir, e agora eles querem colocar o chip no córtex, irmão, entendeu? E esse Elon Musk que eu falei que ele é bem parecido com um reptiliano. Repetindo aqui de novo. Eu deixo o primeiro na terra, a segunda taça. E a segunda taça ele derramou no mar. Ele transformou isso em sangue de um morto. E morreram todos os seres viventes do mar. Ou seja, primeiro na terra, segundo no mar. Estamos dentro do planeta Terra, né? O terceiro derramou sua taça nos rios e mananciais. E se transformaram em sangue. Aqui é interessante que tá aí o anjo fala a continuação aqui que assim como derramaram o sangue dos profetas e dos santos, Deus também vai dar sangue para essa geração bebê. Entendeu, irmãos? Principalmente a questão dos islâmicos, a questão da Arábia Saudita, que a gente sempre fala ali, o Emirados Árabes e os outros países, e também é países como a Turquia, o Irã, que eles perseguem os cristãos, entendeu, irmãos? Que decolam os cristãos pelo mundo inteiro, ou seja, o sangue dos santos que são derramados. E até fala aquela outra parte do Apocalipse, né? Que quando o Senhor vai acabar com tudo isso aí, ele fala assim, quando terminar o número dos santos que há de morrer, vai se cumprir a profecia. Continuamos, mas vamos voltar aqui nesse aqui, mano. São outros. E tá aí o terceiro, então, ou seja, o primeiro na terra, o segundo nos mar, e o terceiro no rio. E o quarto ele derramou sua taça no sol, então permitindo que abraçar os homens com fogo. Os homens se abraçaram terrivelmente e blasfemaram o nome de Deus, que controla essas pragas, mas não se arrependeram, tanto glória a Deus. Ou seja, e o quarto anjo, ele derrama sua taça no sol. Eu disse, então, o que está acontecendo aqui? Se Deus manda derramar 7 taças na terra, entendeu, irmãos? E ele derrama na terra, depois derrama no mar, derrama no rio, e ele sai da terra e vai lá no sol? Ele vai sair da terra e vai lá no sol derramar no sol? Para abraçar os homens? Ou será que o sol está dentro da terra mesmo? Já que Deus está falando para derramar as taças saídas na terra e um anjo veio e derrama no sol. Não, acho que está o sol então, irmãos. Está dentro da terra. Olha só que revelação incrível, irmãos, que foi imitado aqui. Entendeu? Ou seja, os 7 anjos, eles saem para derramar sua taça na terra. Os 7 anjos. E uma taça ele derrama no sol. Não, acho que está o sol. Está na terra, irmãos. Entendeu? Depois o quinto, que é no trono da besta. O sexto, que é no rio Eufrates. E o sétimo, que ele derrama no ar. Daí... Você pode acompanhar aqui que o sétimo ele derrama no ar. O sétimo quando ele derrama no ar. Então vem os relâmpagos, estampidos, trovões. Inclusive tem até o grande terremoto. Ao qual fala ali Ezequiel 38 e 39. Que pode ser possivelmente terremoto. Onde eles vão invadir Israel. Entendeu, irmão? Então, isso aí já estão outros profecias, outros estudos que a gente vem fazendo também. E até esse quinto anjo que derrama aqui no rio Eufrates. Que sai aqui os espíritos terrãs. Que também é questão dos subterrâneos, da serpente antiga, dos reptilianos, ao qual também a gente estudou um pouco e também. Bem interessante esse aqui também, o quinto selo, o quinto que é derramado ali no rio Eufrates, e tem esse rio Eufrates que sai esses demônios rãs, possivelmente os reptilianos também. Entendeu, irmãos? Mas então é isso, irmão. A revelação era essa, então, irmãos. Para você ver, irmãos, em Apocalipse 16, está mostrando que o sol está dentro da terra. Ou eu estou errado, irmãos? Tô errado? Beleza, então. Então o que acontece? Porque quem que são os pacões de hoje em dia, irmãos? Antigamente, quem que eram os pacões? Quem que eram os cientistas, os pacões, antigamente? No tempo do Egito, os cientistas, os pacões, eram aqueles que adoravam as estrelas e o sol. Ou seja, o Egito ele adorava o sol e adorava as estrelas. E a lua. Entendeu, irmãos? Tanto que tem até a passagem de Jó, né, que ele fala que ele olha para as estrelas, mas ele admira, mas não se prostra adorando a elas. Porque Deus contém aqueles que adoram os exércitos dos céus. Entendeu? E isso tem o tempo do Egito lá. E a gente tem essa questão também do Império Romano, que também tinha essa adoração, né, aos deuses, nem Deus Marte, Deus Júpiter, que Roma vem da Grécia, do helenismo, que naquela época ali,
irmãos, antes surgiu o cristianismo, entendeu? E hoje em dia, quem que são os pagãos hoje em dia, irmãos? Os pagãos hoje em dia são aqueles que acreditam na ciência, são aqueles que acreditam na NASA, por exemplo, que ela fala que o Sol está a milhões de quilômetros da Terra, dos outros planetas que existem, entendeu, irmãos? Então, irmãos, é a mesma coisa da viagem na Lua, que muitos até hoje não acreditam na viagem na Lua, mas por quê? Dá uma olhada, por exemplo, em que ano que foi inventada a gravidade, a questão da gravidade, do G, onde também a maçonaria traz este G, né, como seu símbolo. Então a gravidade, ela foi inventada pelo Isaac Newton, que também era da sociedade maçônica, também era um cavaleiro, e ela foi descoberta em 1666. Olha o 66 aí, irmãos. E que ano que o homem chega na Lua? O homem chega na Lua em 1969. Que também, se eu for virar o 9 ali, também tem o 666 no número. Quando o homem chega na Lua, irmãos, em 1969. E você sabe quem foi o cabeça, quem foi o cérebro por trás do homem que chegou na Lua, irmãos? Foi o Von Braun. Você conhece o Von Braun? Von Braun, ele é um alemão. Ele é alemão, um científico que durante a Segunda Guerra, ali em 44, 45, ele fabricou as bombas V voadoras, as bombas vingadoras de Hitler. Von Braun, ele era a cabeça idealizador desse projeto. Essas bombas V que causaram várias mortandades na Inglaterra, irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro míssil balístico inventado pelo homem. Von Braun foi esse cientista. Então, ele é capturado pelo exército americano ali no final da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, e ele e mais 200 cientistas com as suas famílias são levados para os Estados Unidos para trabalhar inclusivemente no projeto do homem na Lua, irmãos. E o que acontece? Então esse Von Braun, ele acaba levando o homem na Lua. Então veja, irmão, esse homem que inventou essa bomba V que matou centenas de pessoas na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, foi que levou o homem na Lua, irmãos, entendeu? O Von Braun, esse cabeça da NASA aí, irmãos. Então para você ver então em quem que você acredita na situação, na Bíblia, que fala que o Sol está dentro da Terra, ou no Von Braun, o assassino nazista que levou o homem na Lua. E pra você ver, e aqui foda novamente, porque a gente viu ali que o Elon Musk, que quer colocar o chip no Cortex, o dono da empresa SpaceX, a Neuralink, que quer colocar o chip no Cortex, um Bluetooth direto pro celular, só que ele também ele é o dono da SpaceX. Essa SpaceX que tá fazendo esses lançamentos, e tá falando aí que a gente tem agora a SpaceX, está fazendo esses lançamentos, está fazendo que diminuiu bastante a questão do gasto com lançamentos de foguetes para o espaço. E a SpaceX, ela tem a cápsula Dragon, entendeu, mano? A SpaceX, ela tem a cápsula Dragon que vai para o céu ou vai para essas regiões celestiais, como diz Efésios 6, irmãos, regiões celestiais, não é talvez o espaço o sideral, então talvez regiões celestiais que eles também têm um pouco de domínio. Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os potestades demoníacas nas regiões celestiais, entendeu, irmãos? E agora a gente tem essa cápsula Dragon, inclusive ela voltou depois do eclipse parcial da Lua desse mês que passou de julho de 2019, a cápsula Dragon, ela voltou para a Terra. E o que fala de Dragon, irmão? O dragão que engana o mundo inteiro, entendeu, irmãos? E a NASA, a serpente ali, entendeu, irmãos? E depois a gente também pode puxar a questão da adoração da lua e da estrela, o próprio islamismo. Você pode ver ali que tem a lua e tem a estrela, o qual é o símbolo deles. Para você ver então, irmãos, toda essa conexão de adoração do sol, das estrelas, dos exércitos dos céus. E não adora o verdadeiro Deus, que é o Criador de tudo isso. Entendeu, irmãos? Mas então eu vou deixar vocês com esse vídeo por enquanto, com essa questão aqui, por enquanto, para vocês verem que interessantíssimo, irmãos.
Então, as 7 taças são derramadas na Terra. E a 4ª taça é derramada no Sol. E na onde que está o Sol, irmão? Tá fora da Terra? Se a própria Bíblia fala que as 7 taças são derramadas na Terra. É isso aí então, irmãos. Obrigado a você que curtiu esse vídeo, esteve até aqui. Espero vocês que no próximo vídeo. Não esqueça de passar ali no estudo dos sinais, que a gente está fazendo esse estudo das luas de sangue e dos equilíbrios. E a gente também coloca os terremotos, coloca os vulcões, agora esse calor intenso, as tempestades, os ciclones, entre outros sinais, os meteoros. Outros sinais que vem surgindo aí, irmãos. A gente também fala da máquina CERN, e vem serenando as partículas na personagem da luz. E você, irmão, qual a sua opinião? Até o próximo então, irmãos. Até mais.